Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou Marco Saravalli, estrategista-chefe de investimentos da Sara Invest, a sua casa de análise e consultoria totalmente independentes, né? Lembrando, pessoal, se é a sua primeira vez por aqui, lembra de deixar o like, ativar o sininho e avisar todo mundo que a gente tem conteúdos novos todos os dias. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre os vídeos, conteúdos, o que você quer ver nos próximos vídeos por aqui. E hoje a gente vai falar sobre toda essa preocupação em relação à libra esterlina, contar um pouquinho rapidamente sobre a história do George Soros, se você não conhece, que a gente está vendo aqui na tela, e depois dar uma olhada nas preocupações, alguns gráficos, para entender um pouco mais desse possível movimento, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a própria história do George Soros. Para quem não conhece, né, ele é um bilionário que nasceu em 12 de agosto de 1930 em Budapeste, na Hungria. E lá, na Segunda Guerra Mundial, o nome dele, na verdade, de batismo era George Schwartz, né? Mas depois ele precisou ser alterado depois que o seu país foi invadido pela Alemanha. Depois, aos 17 anos, em 47, o George Soros foi para o Reino Unido, né? Migrou para o Reino Unido e Inglaterra, depois frequentou a London School of Economics, né? Mas o grande salto dele, ele ficou muito conhecido também pelo próprio movimento, né? Mesmo ele sendo um grande investidor, ficou muito conhecido e sempre é lembrado pelas essas polêmicas também, sendo conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra lá em 1992, investindo uma parte muito grande da sua fortuna contra a moeda, ou seja, apostando na desvalorização da libra esterlina, tá? E esse dia ficou conhecido como Quarta-feira Negra. Então, a gente sempre vai lembrar de George Soros numa aposta contra a libra esterlina. Vamos dar uma olhada aqui, eu queria mostrar para vocês um pouco também do gráfico da própria libra ao longo do tempo, que a gente consegue ver aqui nesse gráfico, tá? Eu coloquei aqui um período bastante longo, mas aqui em 1992 a gente consegue ver aqui especificamente, tá? O tamanho, né, da desvalorização aqui em 1992, né? Então foi nesse período aqui que a gente consegue ver dessa super desvalorização em 1992. A gente teve outros períodos também de tamanha desvalorização da libra, que eu estou comparando libra contra o dólar, né? A desvalorização também aqui em 2008, grande crise financeira mundial, mas é esse movimento aqui que a gente vai discutir agora, tá? Agora no curtíssimo prazo. Esse movimento basicamente não é um movimento radical, mas é uma tendência de desvalorização de algumas moedas, né? Que a gente está vendo o caso do euro, no caso da possivelmente continuar esse movimento da libra, e a gente volta o caso, será que George Soros está de volta nessa aposta aqui da libra contra o dólar, ou seja, nesse movimento de desvalorização, será que vai continuar essa tendência de desvalorização da libra? Então, eu queria depois mostrar também outros dois gráficos aqui para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo agora, né, em todas essas discussões também, tá? Então, vamos dar uma olhada primeiro nesse gráfico aqui, que basicamente nos mostra também esse movimento, tá? Depois aí de cerca de 3 décadas, né, bem aproximadamente, desse movimento de George Soros apostando contra a Libra, muita gente agora começa a estar posicionado para novos declínios também da moeda britânica. O que a gente vê nesse gráfico aqui, pessoal, para traduzir para vocês? Essa correlação, né, de 3 meses aí da Libra em relação ao euro está muito, muito próximo da máxima histórica, da máxima dos últimos anos, dos últimos 4 anos, tá? Ou seja, uma análise dessa relação pode projetar que esses níveis, né, de correlações forem mantidas, a gente pode ter realmente uma tendência de queda também para a Libra, né? Ou seja, o que está querendo dizer esse gráfico aqui? Como aumentou muito a correlação da Libra com relação ao euro, existe uma tendência de desvalorização do euro, também existe a possibilidade de desvalorização da Libra esterlina particularmente, tá? Então, e por fim, vamos mostrar aqui mais um último gráfico aqui que mostra também um pouco dessas nossas preocupações, mas também oportunidades, né, de investimentos, que acho que é importante a gente entender por aqui, tá? Esse gráfico aqui também é importante para a gente entender o que está acontecendo. E muitos investidores, né, principalmente hedge funds, apostando contra a Libra, tá? Ou seja, esse movimento pode realmente perdurar por um período
maior, tá? Então, basicamente, é muito provável que a libra esterlina esteja particularmente num segundo plano agora nesse momento, já que todos os olhares estão voltados muito mais para o Banco Central do americano, o Fed, né? E deve continuar impulsionando essas taxas reais, né? Principalmente aquelas denominadas em dólar, para um outro território, né? Então, essa é a expectativa, né? Então, a gente espera ainda que, desde 1992, que o Soros construiu enormes posições curtas contra a libra esterlina, depois que a Grã-Bretanha se juntou ao mecanismo europeu de taxa de câmbio, né? Então, essa é a preocupação, lembrando com a inflação alta em meio a baixas taxas de juros, é basicamente um cenário relativamente parecido que a gente está vivendo agora, nesse momento, na zona do euro e também em relação à Libra. Tá? Então, basicamente, esse é o resumo, né? Estamos realmente aumentando essa correlação, como a gente viu naquele primeiro gráfico anterior, dessa relação entre Libra e euro nesse curto prazo. A gente tem uma tendência de inflação muito forte na Europa como um todo, e a gente tem essa tendência de desvalorização do euro e com essa correlação também poderia justificar mais um movimento contínuo de desvalorização da Libra também, em relação sempre ao dólar, né? E a gente também vê a possibilidade de valorização do dólar em relação aos próximos meses. Por isso que esse é o assunto aí nas mesas de negociação, nas corretoras mundiais, globais, né, nos hedge funds, operando agora. E voltando, lembrando também dos movimentos que o George Soros fez lá em 1992, né, completando aí cerca de 30 anos, tá certo, pessoal? Então, essa é a discussão agora, né, lá fora, no mundo todo, e começa-se também uma aposta contra a libra esterlina, beleza? Deixa aqui se você também está preocupado, está procurando alternativas também, concorda com essa opinião, beleza? Lembra sempre de deixar o like e a gente volta em breve no próximo vídeo. Até mais!